Por vezes aparecem na internet listas do tipo top 10 edifícios mais estranhos do mundo, top 10 edifícios mais feios do mundo, mais bonitos, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vim fazer esse vídeo porque em uma dessas listas foi apontado como um dos 10 edifícios mais feios do mundo, o edifício sede da Petrobras, o único representante brasileiro da lista. Isso é uma lista um pouco antiga já, mas achei que fosse um bom gancho para falar um pouco sobre esse edifício. É um edifício imponente, monumental, digamos assim, e bem conhecido da paisagem carioca, creio que muito por suas dimensões, mas é um edifício importante no contexto histórico que ele foi concebido e pouco explorado na bibliografia em geral, em vídeos, em qualquer coisa do tipo. Ele é conhecido justamente por ser um edifício estranho, digamos assim. Então, eu pretendo fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco do porquê ele é desse jeito, porque ele possui tamanhas dimensões, porque ele possui esse jogo escultórico, né, com esses grandes vazios na volumetria, e espero que a gente consiga entender um pouco mais sobre esse capítulo interessante da arquitetura brasileira. A história do edifício sede da Petrobras remonta a um concurso público de arquitetura de 2 etapas ocorrido em 1967. Para quem não é da área da construção civil, um concurso de arquitetura pode ter vários formatos, mas o mais comum é um chamamento público a partir de um edital contendo todas as necessidades programáticas do edifício, como a metragem quadrada, o programa de necessidades. Então, a partir disso, diversas equipes, e no caso do edifício sede da Petrobras, essas diversas equipes foram diversas equipes de fato, porque era uma empresa, era e é ainda a maior empresa do país, então foi um concurso de extrema relevância no período, ainda mais porque foi, na época, o edifício de maior metragem destinada a escritórios do Brasil. Isso acabou angariando interesse de diferentes escritórios. Na primeira fase, foram mais de 100 escritórios enviaram suas propostas. Das mais de 100 propostas enviadas, 5 foram classificadas para a segunda etapa, onde os arquitetos deveriam desenvolver ainda mais o partido apresentado na primeira etapa. Só que houve um problema. Nesse intervalo entre as duas fases, houve uma troca de terreno que aumentou consideravelmente a complexidade do projeto. Nessa troca, foi trocado por um terreno mais nobre, digamos assim, uma região desocupada, ainda desocupada do centro, que é no caso a Esplanada de Santo Antônio. Esse aumento da complexidade fez que o grupo vencedor da primeira etapa e do concurso final também, uma equipe formada por arquitetos radicados em Curitiba, com Roberto Gandolfi, José Sanchotene e Abraão Assad. Então, na primeira fase, um estudante. Então, para a segunda etapa, com um aumento considerável do programa, são chamadas para a equipe os arquitetos Luiz Fortineto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro. Esses arquitetos eles são ligados ao escritório chamado Forte Gandolfi, de intensa atuação em Curitiba, principalmente no final dos anos 60 e início dos anos 70. E foi essa segunda etapa, né, mas essa reentrega desses arquitetos que acabou sendo construído e é o que vemos hoje, com algumas diferenças que a gente já vai entrar. Não tem como começar a falar desse edifício sem falar do local. O edifício está situado entre duas avenidas com cotas distintas na Esplanada de Santo Antônio. Essa região abrigava o antigo Morro de Santo Antônio, que foi demolido para a expansão urbana do centro, e a terra foi aproveitada posteriormente para o aterro do Flamengo. Por muitos anos essa região ficou subutilizada, sem planos claros, então nesse período há uma série de planos de diferentes arquitetos, mas posteriormente, com essa indefinição, e essa área foi ocupada por edifícios corporativos, grandes sedes de edifícios corporativos públicos. Então, além do edifício sede da Petrobras, bem na frente dele há o edifício do BNDES, que também foi concebido com base em um concurso público, ganho por uma equipe de arquitetos radicados em Curitiba também, e a sede do BNH. Além de outros edifícios sem relação específica com sedes, como a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. O edifício ele foi implantado de maneira um tanto quanto condensada no lote, de modo a criar uma praça, uma espécie de praça no térreo. A planta do térreo conta com 75 metros em cada lado, em uma implantação quadrada. Esse é um dos fatores que vai causar uma certa estranheza a gente olhar para esse edifício. Garante ao edifício esse aspecto um tanto quanto monumental, justamente a altura dele e essa largura, né, essa relação altura e largura. Esse quadrado de implantação apresenta um saguão permeável em 3 faces desse quadrado. Ele, na prática, vai ter uma espécie de 4 faces, 4 fachadas iguais,
ou bem parecidas. E o que é interessante desse edifício é que, apesar da volumetria conferir ao edifício uma aparente complexidade, uma análise da planta mostra que essa espécie de complexidade advém de escolhas projetuais simples, principalmente no que se refere ao formato das lajes. Então, o edifício possui uma estrutura dominó convencional, no modernismo brasileiro, com pilares cruciformes em concreto armado, revestido por placas de inox. O miolo abriga a circulação vertical, com 12 elevadores. Além disso, também todas as instalações sanitárias estão presentes nesse miolo, que tornou possível esse esprairamento lateral do edifício. E a própria presença desse miolo já é um feito impressionante, visto que há uma metragem gigantesca destinada ao setor de escritórios, né? Então, condensar a circulação vertical de toda essa metragem foi um feito interessante. Bom, é aí que mora o problema. É difícil você fazer esses edifícios extremamente largos, compridos, porque você acaba dificultando a entrada de luz solar nas áreas próximas do miolo desse quadrado. Daí que advém a solução encontrada pelos arquitetos de fazer essas espécies de rasgos, subtrações no volume que permitem a entrada solar mesmo na região do escritório próxima desse miolo, além de criar áreas de encontro, áreas comuns que posteriormente foram tratadas inclusive pelo Burle Marx, então são áreas bem interessantes. E esses vazios foram criados a partir de soluções extremamente simples, formado a partir de um jogo entre lajes em cruz e lajes em H, que resulta nesse jogo volumétrico. Uma análise do corte desse edifício torna evidente a divisão programática com o térreo e o mezanino formando uma espécie de setor cultural. Esse setor de cultural teria também um auditório. Acima desse setor cultural, o setor de escritórios, propriamente dito, que possui esse jogo formal. Um aspecto interessante desse setor de escritórios é que ele possui fechamento em vidro, né, o que, obviamente, se não fosse protegido, causaria problemas com o sol do Rio de Janeiro. Cada fachada possui uma proteção dos panos de vidros com base em brises solês em aço. E essas fachadas foram tratadas com brises em posições conforme a necessidade solar. Então, há uma fachada com brise vertical, outra fachada com brise horizontal e a fachada dos fundos sem brise algum, né, a fachada sul, no caso. Acima desse setor de escritórios, nas pranchas da entrega da segunda etapa, há algo curioso que não foi efetivamente consolidado na obra construída, que é uma espécie de espaço vazio. Esse espaço, na verdade, é um requisito do edital que requeria que o edifício estivesse como se fosse 75% construído apenas. Então, 25% do edifício seria destinado a futuras expansões, coisa que não foi colocada em prática, né? Durante a construção, foi optado por construir integralmente. E acima dessa espécie de vazio, há o coroamento destinado ao programa mais nobre do edifício. Há a sala de diretoria, há esse fechamento também em parede cortina de concreto. E um outro aspecto bem interessante é o painel, é o mural que ele possui. E esse mural, ele está presente em praticamente todas as superfícies em concreto, tanto do exterior quanto do interior desse edifício. Foi um painel concebido por Abraham Assad, que foi um arquiteto e escultor que já participava da equipe na primeira entrega. Então ele concebe essa espécie de estampa para toda a superfície, com motivos geométricos, né? Então motivos triangulares principalmente, vistos principalmente à distância, e na parte externa ele só é visto basicamente no coroamento e em quatro caixas de concreto que demarcam as entradas do edifício no térreo. Há nesse edifício ainda essa sensibilidade com alguns elementos, que torna esse edifício não só um monstrengo situado no centro do Rio de Janeiro, mas um edifício que marca uma determinada etapa, né, da arquitetura dos anos 70. É isso. Muito obrigado para quem assistiu. Eu pretendo fazer vídeos como esse, tentando analisar certas obras brevemente. Não tem como falar tudo o que ocorreu efetivamente nesse concurso, todos os detalhes, assim como seria difícil, daria para eu falar 50 minutos só do contexto histórico em que foi concebido esse concurso, né? Então, estamos falando aqui de depois da ditadura militar, o quão simbólico erigir a sede do edifício da Petrobras nesse contexto, mas eu espero que tenha
que tenha com dado para entender um pouco do porquê, o edifício apresenta essa volumetria que apresenta, essa forma. Então seria isso. Muito obrigado para quem assistiu e tchau.